abertura do ano legislativo, o secretário da Casa Civil, Cristino Áureo, fez um balanço do último ano do governo e as previsões para este ano. O secretário deixou uma mensagem de otimismo para 2018. Olhando para o futuro, com a crença de que a retomada das atividades de petróleo, várias novas descobertas, vários leilões realizados apontam para um crescimento dessa receita, além do preço, que outrora esteve em 130, caiu para 30 e agora está na média de $70 o barril. Isso vai fazer com que o Estado do Rio, mais a diversificação da sua matriz econômica, montadoras de automóveis aqui instaladas, setor siderúrgico, setor de distribuição e logística, indústria de transformação na área de alimentos e bebidas. Sementes que foram plantadas durante os últimos anos e que vão responder na arrecadação, dando conta desse desafio. Cristino Áureo lembrou a importância da parceria com a Alerj para a aprovação de leis que estão ajudando na retomada do desenvolvimento econômico do Estado, como o Plano de Recuperação Fiscal. O governador, através dessa mensagem, faz um reconhecimento muito claro do papel da Assembleia na parceria, na obtenção, primeiro, da adesão ao regime de recuperação fiscal. Sem ele, as finanças do Estado não estariam se reorganizando na proporção que estão, onde a parte mais visível é o pagamento dos servidores em dia, que já fizemos em janeiro, referente a dezembro, e faremos novamente em fevereiro, referente ao mês de janeiro, com perspectiva rápida também de pagamento do restante do 13º de 2017, a partir de uma operação de antecipação de royalties que nós estamos ultimando, e que certamente ao longo das próximas semanas nós teremos uma condição de dar uma previsibilidade maior. O secretário reafirmou o compromisso em priorizar o pagamento dos salários dos servidores em dia. Nós temos que prestigiar, valorizar e principalmente cumprir com os servidores aquilo que é o papel do Estado. Não obstante ter como prioridade cumprir o cronograma de pagamento com os servidores, o Estado está empenhado em fazer com que todo o leque de serviços, de investimentos, para que a população sinta essa melhoria da condição do Estado, também está na ordem do dia. Então, o governador está fazendo um grande esforço. Primeiro, o esforço para que o regime de recuperação fiscal seja compreendido pela sociedade. É o primeiro Estado a enfrentar de maneira séria a questão fiscal. Nenhum outro Estado brasileiro ainda se credenciou para esse regime. Significa que, a despeito de muitas críticas, o Estado do Rio foi capaz de fazer o dever de casa. Cristino Áureo também destacou a retomada de investimentos e obras que vão beneficiar a população, como o abastecimento de água da Baixada Fluminense. Nós também retomamos alguns projetos que nós listamos aqui. Esses projetos dizem respeito a algumas fontes de financiamento externas, tanto o Banco Mundial quanto o Banco Interamericano, quanto de algumas outras fontes internas que o Estado, por aderir a esse regime, teve condição de ver confirmado o aval às suas operações de crédito e, com elas, poder gradativamente ir retomando essas frentes de trabalho. Então, o que foi apontado aqui é não só uma prestação de contas bastante resumida do ano passado, como também perspectiva real daqueles projetos cuja entrega será possível ser efetivada no ano de 2018, o último ano desse mandato. O presidente em exercício, o deputado André Siciliano, lembrou que a Alerj enfrentou todas as dificuldades para votar os projetos que permitiram a retomada do crescimento econômico e que agora espera que o governo volte a investir em segurança pública. Na verdade, nós estamos votando coisas aqui desde o final de 2016. Votamos aqui aumento de alíquota de ICMS para bebida, cigarro, entre outros aumentos que nós votamos no final de 2016. Já começamos fevereiro, com aquela movimentação externa aqui na Assembleia por conta de votações importantes como a questão da alienação das ações da SEDAI, autorização para empréstimo. Nós passamos 2017 todo aqui, quase o primeiro semestre todo, sitiado, ao som de bombas aqui, gás lacrimogêneo. Nós votamos. Muitas das vezes discutíamos com a oposição, com a base do governo, melhorava o projeto que chegava, mas nós votamos projetos importantes. O plano de recuperação mesmo foi um deles.
Terminamos o ano de 2017 votando aqui a regulamentação do Fundo Estadual de Segurança e também aquela PEC que dá autonomia às universidades estaduais. Então, terminamos o ano bem. Fizemos a nossa parte. O governo vem sinalizando, né, em botar o salário em dia e tirar da inércia a administração pública para que a gente possa melhorar. E a área da segurança é urgente, a gente discute quase diariamente com membros do governo e com o governador, porque a gente precisa atacar agora esse problema da violência em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas, da parte da Assembleia, nós fizemos o dever de casa. Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados aprovaram em segunda discussão projeto do deputado Luiz Martins, que garante a participação de candidatos formados em curso superior tecnólogo nos concursos públicos ou funções da administração pública estadual que exijam formação de nível superior. Nós fizemos esse projeto de lei para que os concursos absorvam como nível superior os tecnólogos, já que eles se esforçam e dando reconhecimento ao esforço de todos os tecnólogos. Então é importante para dar condições com os outros níveis superiores. O Estado poderá ter um programa chamado Alimentação para Todos. O objetivo do projeto do deputado Átila Nunes é que as escolas públicas e privadas ofereçam merenda escolar adaptada às necessidades de crianças que precisam de alimentação diferenciada. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Determinados lanches e determinadas alergias matam, né? Você entra numa crise alérgica a ponto de você sair correndo para pronto-socorro. Mas o que mais me chamou a atenção quando a gente redigiu o projeto foi a resistência à ideia, inclusive da minha assessoria. Disse, não, isso não vai dar, sabe? Aquilo como você jamais vai dar certo, jamais você vai conseguir. Se a gente não vencer essas pequenas etapas, né, são doenças raras, não é isso? Você tem várias nuances em relação à alimentação das crianças. E a gente tem que parar com isso, quer dizer, não dá certo, não dá certo, dá certo sim. E até porque, cá entre nós não estamos falando de gastos, não tem nada estratosféricos, não. A alimentação de uma criança com problemas de saúde não é uma alimentação tão dramaticamente mais cara, coisa nenhuma, não existe isso. O deputado Renato Cozzolino quer proibir boates, clubes e estabelecimentos similares de utilizarem cartões de controle de consumo que dificultem a saída dos consumidores. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. E o deputado André Siciliano quer proibir a cobrança de dívidas por telefones a terceiros, mesmo os que forem indicados pelo consumidor inadimplente. O texto também define que a ligação de cobrança deve ser gravada e oferecida ao consumidor. As ligações só poderão ser feitas entre 9 da manhã e 7 da noite. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Muitas das vezes, quando você vai fazer um crediário, o consumidor indica 2 ou 3 pessoas próximas que possam, que para o que o comerciante se certifique se aquela pessoa existe e tudo mais. Acaba que fica gravado o telefone e o nome das pessoas, e uma vez que o consumidor fica inadimplente, a empresa de crédito começa a cobrar e cobra quem foi que deu a referência, que foi a pessoa de referência, né? Não tendo nada a ver com a dívida. Muitas das vezes ligam insistentemente, diariamente, inclusive à noite. Então, a gente está protegendo o consumidor com esse PL 2440 e a gente espera agora que o governador possa sancioná-lo. Os prédios de pessoas jurídicas de direito privado com faturamento anual superior a 100 milhões de reais deverão estar conectados à rede de coleta e tratamento de esgoto. A proposta prevê o prazo de 1 ano para a adaptação à nova regra e, em caso de descumprimento, o prédio poderá ser multado. A matéria do deputado Figueiredo recebeu 6 emendas e retornou às comissões. O deputado Carlos Mink quer regulamentar o prazo para a autuação dos infratores de trânsito. O texto define que os infratores devem ser comunicados no prazo máximo de 30 dias, de acordo com o Código de Trânsito brasileiro. A proposta aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. Essa é uma lei de defesa do consumidor. A lei não deve ter um caráter arrecadatório, deve ter um caráter normativo, punitivo. Por exemplo, você comete uma infração de trânsito. Por essa lei, você tem que ser notificada em 30 dias para se defender. Atualmente, às vezes, você é notificado 2 anos depois. Como é que você vai saber onde é que você estava, onde é que estava o teu carro, se era clonado, se não era?
Então vai obrigar os órgãos que fiscalizam o trânsito serem mais ágeis, mais informatizados e que o consumidor não seja penalizado recebendo uma notificação tantos anos depois que ele nem tenha como se defender. O deputado Wagner Montes quer proibir a concessão de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por improbidade administrativa ou corrupção. O texto define ainda que seja feito um levantamento e a revisão dos nomes de prédios públicos e ruas. A proposta foi aprovada. Os casos de acidentes ferroviários de cargas no estado deverão ser comunicados ao ministro do Transporte e à Agência Nacional de Transportes Terrestres. A matéria do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho retorna ao plenário para mais uma votação. No expediente final, o deputado Luiz Paulo orientou a população do Rio a fazer o pagamento do IPTU de forma parcelada, porque o aumento da tarifa ainda pode ser considerada inconstitucional pela Justiça. A chance de nós sermos vitoriosos nessa proposta de inconstitucionalidade da lei do IPTU é muito grande. Porque o mesmo órgão aqui do TJ que julgou a liminar, julgará o mérito. E o Ministério Público agora também está se posicionando, porque na análise da liminar ele foi contra a liminar. Então também mudou esse aspecto. Então a chance de vitória aqui no Rio é muito grande. É claro que a Prefeitura irá recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas, já que a chance é positiva, não há por que pagar o IPTU de uma vez só. Também não há por que não pagar o IPTU. Se você não pagar, você é inscrito na dívida ativa e poderá vir a perder o imóvel. Os deputados Osório e Marta Rocha avaliaram que o estado do Rio ainda vai enfrentar grandes dificuldades econômicas. Esse ano será um ano difícil e nós aqui estaremos resistindo, jogando luz nos problemas e tentando encontrar as soluções. A crise, infelizmente, não acabou e nós teremos que estar preparados para enfrentá-la em apoio à população. Lamentavelmente, o ano será um ano de muita dificuldade ainda. E eu espero verdadeiramente que alguma coisa seja feita, porque falta um ano para terminar esse governo e nós não podemos deixar a população do estado do Rio de Janeiro refém à sua própria sorte em todo o recanto desse estado, do norte ao sul, de Niterói e São Gonçalo a toda a região metropolitana, na capital ou na Baixada. O deputado Anderson Nogueira cobrou a instalação de um posto de vistoria do Detran na cidade de Bom Jardim, na região serrana. O posto de vistoria é um sonho antigo. O importante é que nós aqui na Leste fizemos uma audiência pública, onde o prefeito do município, inclusive, esteve presente e cumpriu com o seu compromisso de ceder um terreno para que essa instalação possa ser efetivada. Falta agora que o Detran possa fazer o estudo para esse terreno ser viável e que possa instalar, inclusive, se for o caso, com containers, que assim o faça, mas ainda nesse ano de 2018, uma vez que Nova Friburgo, que é o posto de vistoria mais próximo, hoje está sobrecarregado e não consegue atender nem a população friburguense. O presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, demonstrou preocupação com os indicadores de educação no estado. A comissão vai continuar nessa luta, perseguindo aí um compromisso público dos governos do Rio de Janeiro, tá, com a obrigação de aplicar os investimentos mínimos conforme determina o dispositivo constitucional e a LDB.